Nascido em 22 de junho de 1923, em São Pedro do Turvo, interior de São Paulo, Manuel Antônio de Brito construiu uma trajetória marcada pela simplicidade do campo, pela força da família e por constantes mudanças em busca de melhores oportunidades. Manuel, que é meu irmão querido, que me carregava quando eu era criança, para todos os lugares, me levava a todos os lugares que eu queria ir. Ele foi muito querido, nunca tomei um beliscão do meu irmão, foi muito bom para mim. Eu tenho muita saudade dele. Mas o que a gente pode fazer? Nada. Nos deixou muito cedo e nada a gente pode fazer. Amigo, muito amigo de todas as pessoas, ali na Areia Branca, né? No Macau, que hoje é Concórdia, né? Então, uma pessoa muito querida ali, que até hoje, quando eu vou para lá, todo mundo lembra do Mané Brito. Falou do Mané Brito, dos filhos do Mané Brito, então todo mundo conhece esse nome. Esse nome foi um nome que é o legado do meu tio que ficou, né? Filho de Antônio Joaquim Gomes e Ana Rosária da Conceição, Manuel cresceu com seus 5 irmãos em meio ao trabalho rural, aprendendo desde cedo valores que levaria por toda a vida. Em 1937, aos 15 anos, Manuel se casou com Clementina Rosa de Jesus, união que daria origem a uma família numerosa. 13 filhos, 6 homens e 7 mulheres. Eu me lembro quando meu irmão casou com a minha cunhada Clementina. Ele foi da casa da mãe dela, tinha uma festa, e ele pegou e falou para ela: você quer ir na casa da madrinha? Porque minha mãe e meu pai são os padrinhos dela, da minha cunhada. Então ele falou: você quer ir na casa da madrinha? Ela, como gostava muito da madrinha, ela falou: eu quero ir na casa da madrinha. Aí pegou e falou para ela assim, distanciou um pouquinho da sua festa e falou assim: então monta aqui do meu cavalo, da minha garupa. E ele estava de cavalo, porque no sítio a gente andava tudo de cavalo, e nas festas de cavalo. E ele ele falou assim: monta aqui da minha garupa. Ela montou na garupa dele e foi para casa. Chegando em casa, meu pai falou assim: mãe, o que é isso? Ele falou assim: ai pai, mãe, eu roubei a Clementina. Então, foi engraçado, porque depois a mãe dela chegou em casa, brava, que ele tinha roubado a Clementina. E ele falou assim: não, e meu pai escondeu ela o meu pai com a minha mãe escondeu ela no quarto, porque sabia que a mãe dela era muito brava. Então, aí o meu pai falou assim: não, calma, comadre, calma, que tudo vai se arrumar. Aí meu pai deu jeito, tudo, que os dois tinham 16 anos, menor de idade, não podia casar, mas meu pai deu um jeito, que casou os dois, e então ficaram felizes muitos anos. Meu pai foi um paizão que eu tive na minha vida. Tenho boa lembrança dele, mas ao mesmo tempo tenho lembrança ruim dele. Quando ele ficou doente, eu ia todos os dias visitar ele no hospital. O dia do meu casamento, eu tive o prazer, eu fui muito feliz de estar com ele estar comigo no dia do meu casamento, tirar foto comigo. E quando a gente ia visitar ele no hospital, ele recebia a gente com muito carinho, muito amor. Ô meu pai, o senhor era como um paizão pra gente, um amigo, o senhor amava muito nós. E o senhor vai ficar sempre guardado no meu coração. O casal viveu durante décadas no tradicional Sítio do Macaco, localizado no bairro da Concórdia, área rural de São Pedro do Turvo. Ali, entre plantações, animais e a rotina de trabalho intenso, criaram a base afetiva que sustentaria a família por gerações. No início da década de 1970, Manuel decidiu deixar São Pedro do Turvo e mudar-se para Ourinhos, uma cidade próxima que oferecia melhores condições e onde já viviam familiares importantes para o casal. Sua sogra, Ricardinha Rosa de Jesus, além dos cunhados Maria e José, eram presença constante e apoio afetivo para Clementina e os filhos. A mudança representou não apenas uma transição geográfica, mas também uma adaptação a um novo ritmo de vida.
a família permaneceu em Ourinhos por alguns anos, fortalecendo vínculos e se reorganizando dentro do novo cenário urbano. O que falar desse homem? Esse nome é maravilhoso, né? Eu gostaria muito de ter colocado esse nome em um dos meus filhos. Ficaria lindo, Manuel Antônio Brito Neto. Olha que lindo. Eu tenho umas lembranças dele, assim, de quando eu era pequena. Ele não gostava de mulheres de cabelo curto. Aí eu fui e cortei o meu curtinho. Coisa boa, né? Só coisa boa. Ele me deu só 4 voltas em volta da casa com uma cinta na mão. Esse dia eu dormi fora de casa. Mas quando eu voltei ele me bateu de qualquer jeito. Mas é pai, né? Então, normal. Ele batia mesmo na gente, mas acho que era o jeito dele de educar, né? Mas foi bom porque umas boas cintadas acho que valeu o caráter que a gente tem hoje, né? A educação. E essa era a educação que ele dava para nós, né? Então é perdoável. Eu me lembro muito bem dele pegando o trator, botando uma carreta na traseira, encheu com aquela molecada toda com o pé balançando, tudo em volta da carreta, e a gente indo lá onde tinha a plantação de mandioca para capinar. E é um barato, né? Eu não sabia capinar, não tinha experiência. E cada um pegava uma fileira. Eu peguei a minha e estava capinando ali, capinava o mato e o pé de mandioca junto. Aí depois de um tempo, quando eu voltei lá, ele dava muita risada e dizia: não põe mais esse moleque, esse sobrinho para capinar a mandioca não, que ele vai acabar com o meu mandiocal. E tem a história do banquinho também. Uma vez ele estava sentado num banquinho, aí o banquinho era cheio de furinho, aí ele sentou no banquinho e depois ele levantou e ele falou que era ele que tinha soltado um pum e tinha furado o banco. A gente riu muito, a gente era tudo criança, mas era umas histórias assim, as histórias de fantasma que ele nos contava, de macaco. Bom, quem nunca conheceu o macaco não vai entender nunca. Mas eram as histórias de fantasma que ele contava pra gente. Ele tinha um sítio lá no Macaco e a gente ia sempre lá, né? Passear lá, meu pai, a minha mãe. A gente ia sempre passear lá, sempre ele ia também visitar nós. E eu lembro que ele mesmo construiu uma casa lá nesse sítio, e era uma casa grande, uma casa bonita, de madeira, e plantou um cafezal. Era um lugar novo, né, que tinha mato fechado, aí ele derrubou esse mato, plantou café. Ai, era muito gostoso, né, a gente era criança, eu e as minhas primas, né, e a gente brincava muito lá nesse lugar, era muito bom. Quando ele estava construindo o telhado, ele falava para mim assim: filha, dá um martelo aqui para mim que caiu no chão. E eu com aquele barrigão de 8 meses, eu catava o martelo e levava para ele lá em cima. Aí eu descia e falava para ele: segura o martelo, seu Manuel, para não cair no chão. Ele falava: não, eu derrubo para você subir aqui mesmo, você está precisando fazer exercício. Não, seu Manuel, não judia de mim não, que eu tô barriguda, eu falava para ele, né? Aí ele falou para mim assim: sabe de uma coisa? O dia que eu morrer, eu vou vir nessa casa aqui, dar uma martelada em cada prego que eu preguei aqui. Aí eu falava para ele: não faz isso, pelo amor de Deus, eu tenho medo. Ele ria, ele gostava de fazer isso comigo. Também lembro que ele tinha um terreiro que ele secava café. E nesse terreiro assim, ele fazia baile de fim de semana. Ele tocava sanfona. E nesse baile é onde eu aprendi a dançar. E eu gostava muito, porque era perto de casa, né? Gente, tudo ali conhecido. Era muito gostoso, muito gostoso. Lembro nitidamente do paiol, da casa, das meninas, assim, né? Dessa época aí. E outra coisa também que eu tenho saudade, que eu lembro que ele tinha um caminhão
E ele chegava a finados, ele ia para São Pedro do Turvo, ele levava nós. Aí ia lá, né? A gente morava no sítio. Quando tinha um passeio, para nós era festa, né? E a gente ia lá, eu lembro daquela terra vermelha de São Pedro do Turvo, ir no barzinho comprar doce, né? Dos doces que comprava. Era muito gostoso. Ele era sanfoneiro, ele tocava nos bailes. Também ele não cobrava para ir tocar lá nos bailes. Ele ia porque ele queria fazer as pessoas felizes, tocar, e as pessoas dançavam, ir naqueles terreirão de café, e ele levava a gente. Ele comprou um caminhãozinho 46, e naquele caminhãozinho ele levava nós para os bailes. Eu, as minhas amigas, lá, as primaiadas, a gente ia tudo, e ele com aquela paciência com a gente lá para as festas. Aí sempre ele fazia uma festinha junina, e seria a despedida das professoras. Elas iam para casa, né? Passavam as férias, depois elas voltavam. Ele não era meu sogro, ele era meu pai. Tanto é que eu chamava ele de pai. Ele me abençoava toda vez, ele e a mãe sempre, Deus te abençoe, sabe? Então sempre ele me abençoou. Então eu tenho eles como meus pais mesmo. E eu ia na casa dele dia de sexta-feira, lá na Júlia. Eu ia lá, então ele sempre fazia doce, coisa gostosa para mim, sabe? Porque ele sabia que eu gostava muito de doce. E então ele fazia, sentava eu com as meninas lá, comia, era muito bom. Nossa, só tem lembranças boas. Lembra que quando eu chegava no sítio, assim que eu chegava, ele me perguntava: minha nora querida, o que você quer comer? Um peixinho ou uma codorninha? Ele perguntava sempre rindo e com muito carinho. Que eu falasse para ele que eu queria, ele, se fosse peixe, ele ia pescar. E se fosse a codorninha, ele pegava um cachorrinho que ele tinha e ia caçar. Então, lembro disso com muito carinho, muita saudade. E ele gostava de tomar uma caipirinha e sempre ele falava: ah, não é porque eu tomei uma caipirinha, não, mas eu te amo muito, minha nora. Uma história do pai da senhora. Vou contar mais uma história. Quando a minha filha casou, o meu irmão Manuel veio na minha casa, e chegando em casa eu tinha apanhado uma roupa longa, e então surgiu um negócio, que quem estava mais bonito. Meu irmão Manuel, então, ficou elogiado, falou assim: a mais bonita aqui é minha irmã. E me elogiou, mas eu fiquei tudo feliz. E esse meu irmão é demais, e eu amo muito ele, de coração. Em 1973, Manuel enfrentou um dos momentos mais decisivos de sua trajetória. Alguns de seus filhos mais velhos já haviam deixado o interior e estavam estabelecidos em São Paulo, em busca de melhores oportunidades de trabalho. Influenciado por eles e percebendo a possibilidade de um futuro mais promissor para as filhas menores, Manuel tomou uma decisão corajosa. Reuniu a esposa Clementina e as 5 filhas que ainda estavam sob sua responsabilidade e seguiu rumo à região metropolitana de São Paulo. A família se instalou em Franco da Rocha, município que, à época, crescia rapidamente e atraía trabalhadores vindos de diversas partes do estado. Meu pai era uma pessoa carinhosa, e que eu me lembro dele é que, assim, quando ele quis que a minha mãe usasse calça comprida, aí ele comprou para ela, mas ela não estava habituada, né? Aí essa fase eu me lembro dele. E também na época que ele pegou todos nós do interior, viemos para São Paulo. A gente não tinha nem assim uma casa direito, mas o pessoal falava que era loucura dele ter feito isso. Hoje eu não acho que é loucura, porque aqui cada um seguiu sua vida, a gente somos o que somos hoje, as conquistas que tivemos, nem sei se talvez se a gente tivesse ficado lá, se a gente teria tido as mesmas conquistas que a gente teve aqui, ou as oportunidades que a gente teve. Eu acho que era isso que na época ele pensou, quando todos os filhos homens dele vieram embora e mulheres não poderiam trabalhar numa roça. Então eu não acho que foi loucura dele. De uma vez que há 10 anos atrás eu morava em Barueri, eu vim em Paulínia
visitar uns conhecidos dele. E aí quando eu cheguei na casa dele, o seu Pedro Pires falou assim, né? Que orgulho, que honra receber a filha do Mané Brito aqui na minha casa. Isso me emocionou muito. Eu achei muito lindo, porque ele nem me conhecia. Ele não sabia nem quem eu era e, de repente, por eu ser filha do Mané Brito, eu tinha uma grande importância para ele e ele se sentiu muito honrado de eu estar visitando eles, né, aqui em Paulínia. E eu tenho recordações do meu avô, né, alguns episódios que eu lembro ainda, apesar de ser muito pequeno, né. Uma delas foi uma vez que ele estava descascando uma laranja e aí eu peguei a casca e comecei a girar. E ele falou, Fábio, se essa casca pegar e você vai apanhar. E adivinha, né, gente? Tava girando, a casca arrebentou e pegou bem no rosto dele. Fiquei apavorado, pensei que ia apanhar, mas acabei não apanhando não. Mas uma outra recordação que eu tenho muito forte é esse relógio aqui, ó. Esse relógio minha mãe me deu quando eu me formei. Foi até, se eu não me engano, foi na casa da Eva, fizeram uma homenagem para mim, né? Fiquei muito feliz na época. E ela já tinha me falado desse relógio do meu avô e ela sabia que eu gostava muito do relógio. Aí ela pegou e me deu esse relógio para eu guardar e eu tenho ele com muito carinho. Eu sei que esse relógio fez parte da vida do meu avô, ele deve ter andado com ele em vários lugares, então é uma recordação muito forte que eu tenho dele, né? Guardo com muito carinho. Quando foi um dia também que eu já estava casada, em 1970, ele chegou em casa de manhã bem cedinho e falou pro Zé, ó, eu trouxe um violão aqui para você comprar. Aí o Zé falou, eu não posso comprar não, eu tô sem dinheiro. Aí ele falou, não, eu tô brincando. Eu já comprei o violão e já paguei, eu te trouxe de presente. E o violão é esse. É uma relíquia que a gente tem. E eu nem sei quanto que ele pagou, mas não deve ter pagado muito barato, tadinho. Mas ele trabalhou lá, comprou o violão e trouxe de presente pro Zé. Então a gente guarda esse violão com muito carinho, né, Zé Olímpio? O Zé toca muitas músicas, já festejamos bastante com esse violão. É uma lembrança que ele deixou pra gente. Eu ia sempre com a minha mãe no hospital visitar ele, só que lá eu não entrava, e minha mãe entrava e eu ficava esperando lá fora, né? E aí um dia minha mãe foi e esse dia eu não fui, eu fiquei limpando a casa. Aí quando a minha mãe chegou, eu perguntei pra ela, mãe, e o pai? Aí ela falou, não tem mais pai não, e ela ficou muito triste, tadinha. Então esse dia ele partiu com 54 anos, tão novo, né? Eu tenho outra lembrança dele também, de quando ele estava no hospital. Eu e minha irmã entramos para visitá-lo. Ele estava muito ruim, muito doente. E aí ele virou para o enfermeiro e falou para o enfermeiro, essas são minhas filhas. Eu senti um orgulho assim, na voz dele, que é um orgulho que eu tenho também até hoje. Esse dia foi a última vez que a gente se falou. Eu praticamente peguei na mão dele. E depois ele veio para cá, morar em São Paulo, e já fazia um tempo que eu não a via, e ele faleceu e eu não vi mais meu tio. Deixou assim, muita coisa boa para as pessoas lembrarem dele, alegrias, trabalho, força, fé. Ele era um homem muito religioso. Ele lia a Bíblia para minha mãe. Ele lia para minha mãe e minha mãe contava para nós as coisas da Bíblia. Então, quando eu assim lembro disso, eu percebo que ele era muito família. De maneira, uma pessoa de áurea boa, vamos dizer assim. Muita saudade, muita saudade. Ele era um homem muito severo, muito exigente, mas nos deixou muita sabedoria, respeito ao próximo. E sempre tive muito orgulho dele, da família que ele deixou. E eu quero deixar um trechinho de uma musiquinha aqui para ele em homenagem. Sim. Vamos lá.
A história de Manuel Antônio de Brito representa a trajetória de milhares de famílias brasileiras que deixaram o campo em busca de novas oportunidades ao longo do século XX. Sua vida, marcada por coragem, trabalho e união familiar, permanece viva na memória dos filhos, netos e bisnetos que se espalharam pelo estado de São Paulo. O percurso entre o interior rural, a convivência com parentes próximos em Ourinhos e a chegada à capital paulista revela uma narrativa de resistência e esperança. A marca de um homem simples, porém fundamental na construção de uma família que hoje carrega seu legado, a família Brito.